alcançando gerações, porque nós não estamos preocupados em ter um boom. O que o bispo sempre fala é que possamos ter longevidade, que possamos ir além, que possamos trabalhar, que possamos fazer um trabalho bem consolidado, para que o alicerce esteja sempre bem. E para isso a gente precisa, não tem como a igreja chegar a 25 anos se ela não estiver vivendo a vontade real de Deus. A igreja só permanece se ela estiver no centro da vontade de Deus. E ela vem se multiplicando. Hoje nós estávamos olhando em Tapetininga a MIF BH, que está se desenvolvendo, está fazendo um ano. Então a igreja ela vem se multiplicando ano após ano, estruturada, porque está na vontade real de Deus. Amém? Nós estamos vivendo a vontade real de Deus. E eu quero falar sobre isso. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus. Quem achou diz amém aí? Amém. Vai colocar aqui, vai. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Olha aqui para mim, queridos. Nós estamos vendo o povo de Deus que vinha sendo guiado por Deus, que milagrosamente foi resgatado por Deus, e Deus vem cuidando deles todo esse tempo. De repente eles olham para outras nações e eles quis se comparar com aquelas nações. Então eles vão chegar diante de Samuel e dizer: Samuel, você está ficando velho e nós queremos ser igual às nações. As outras nações, eles têm um rei. Nós queremos ter um rei. E então Samuel vai levar aquilo diante de Deus. E Deus vai ficar muito triste, porque Deus vem conduzindo eles. Eles vão pedir um rei. Eles tinham o melhor líder, o melhor rei, mas eles queriam ter um rei, porque eles olharam para a nação vizinha. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, para que a gente possa ter um cuidado de não nos compararmos com a pessoa que está do nosso lado, porque talvez ela tenha estudado mais um pouquinho de você, ter um pouquinho mais de experiência com você. Não que você não vá chegar no nível dela ou maior ainda, mas quando a gente naquele momento se compara, a gente corre esse risco de cometer essa injustiça. E este povo está agora cometendo a maior burrada da vida deles,
Porque eles estão pedindo um rei, sendo que eles tinham o melhor rei para reinar sobre a vida deles. Eles tinham o melhor líder, o melhor pai para estar sobre a vida deles. Mas eles queriam um rei, porque as nações tinham um rei. E então eles vão falar: Samuel, nós precisamos de um rei. Nós precisamos ter um rei diante de nós. Lá em Samuel capítulo 10, versículo 19, 10 de Samuel, versículo 19, nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia aqui. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. E tendo Samuel feito, todas as tribos de Israel se aproximaram de Benjamim e foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, procuraram, ele não foi encontrado. Quem que foi escolhido aqui? Saul. O povo pede um rei e eles fazem o trâmite e vai escolher Saul. Quem foi escolhido? Saul foi escolhido, foi uma pedida do povo, foi um desejo do povo, e eles escolheram Saul. Saul era um homem, um jovem formoso, bonito, mas ele tinha sido a pedida do povo, porque Deus estava preparando alguém para reinar sobre Israel. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, nós vamos entender isso. 2 Samuel 5:1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Quem disse isso aqui? Pode voltar aqui? Quem disse aqui? E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então nós entendemos que o povo olhou para as nações e queria um rei, e o povo fez vir família por família, e eles escolheram Saul. E Saul representa a vontade permissiva, porque Deus não queria que colocasse Saul naquele momento, mas Deus permitiu, porque o povo pediu um rei e eles escolheram um rei. Então diga comigo: Saul foi a vontade permissiva de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor está falando que o Senhor, mesmo quando Saul reinava, Davi já tomava conta, Davi já organizava tudo aquilo, porque Davi era a verdadeira vontade de Deus para governar aquele povo. Então nós vamos chegar ao ponto aqui da vontade permissiva. Quem era? Saul. E Deus está dizendo que ele mesmo escolheu, que era a vontade real. Quem é a vontade real? Davi. Vocês conseguiram entender até aqui, sim ou não? Sim.
E agora eu quero, para que a nossa vida, no dia de hoje, 2022, que a gente possa trazer na nossa mente alguns pontos para saber se a gente vive a vontade real de Deus ou se nós estamos vivendo a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus no tempo de hoje é aquela coisa que Deus fala assim: ei, eu tenho coisa melhor para você, mas você não quer passar pelo projeto que eu tenho para você. Você quer isso para você? É aquela mulher, aquele homem que olha para aquele jovem, para aquela moça, e a Bíblia diz que dois não vão andar juntos se não estiverem de acordo. E isso já está escrito porque isso entra no projeto da vontade real de Deus. A vontade de Deus é que dois tenham o mesmo pensamento e andem juntos. Isso já está escrito. Mas tem pessoas que vão dizer assim: Senhor, eu quero aquilo. Deus está falando: isso é errado. Você quer? É errado. E toda pessoa que vive a vontade permissiva, que faz do jeito dela, que escolhe do jeito delas, colhe consequências por aquelas escolhas. Então hoje nós precisamos entender, nós vamos falar dessas duas vontades, mas eu já quero te adiantar que a vontade real de Deus é a que você tem que sempre estar nela, amém? Porque a vontade real de Deus muitas vezes vai, no momento a gente vai chorar, mas Ele sabe o final aonde a gente vai chegar. Então a gente precisa ter isso bem guardado no nosso coração. Sintomas, vamos ver os sintomas de quem vive a vontade permissiva de Deus. E aí você vai se comparando para ver. Quem vive a vontade permissiva de Deus sempre vai terceirizar as coisas que lhe foram ordenadas e vai culpar alguém por isso. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Deixa eu contar a história aqui. Deus queria Davi e o povo falou: Saul é um cara legal, um cara bom, vamos escolher ele. Então Saul começa a governar. E quando ele vai para o primeiro teste dele, e a ordem que foi dada a ele é o seguinte: quando você chegar lá, extermina tudo, acaba com tudo, Saul. Porque este povo que você está indo lutar, ele fez muito mal ao povo de Israel. E então Saul, quando chega para a guerra, a Bíblia diz que ele vai poupar o melhor daquele povo. Mas Deus tinha dado uma ordem para ele: o seguinte, é para você acabar com tudo, para destruir tudo. E quando Saul é questionado, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: o povo, Senhor, que escolheu, o povo que quis assim, o povo decidiu que era assim. Mas quem era rei? Quem tinha o comando? Era Saul. Aquele que o povo tinha escolhido, a vontade permissiva que Deus falou: vocês querem ele? Ele agora está jogando toda a culpa, ele está terceirizando a responsabilidade dele para o povo. Ele está dizendo: o povo achou melhor assim. Diga comigo: quem vive a vontade permissiva nunca vai assumir as suas falhas, os seus erros. Amém? Agora, se você sempre tem essa atitude de achar que sempre que é o culpado é o irmão do seu lado, é o teu pai, é o teu pastor, é o teu bispo, você precisa linkar sua mente e falar: eu estou vivendo a vontade permissiva, eu preciso voltar para a vontade real de Deus.
porque eu nunca olho e me coloco diante de Deus e me posiciono diante de Deus. Eu nunca chego diante do Senhor e falo: Deus, foi eu. E quem não se arrepende, irmãos, uma hora vai morrer afogado. Quem vive a vontade permissiva vai sempre valorizar mais o trono, vai sempre valorizar mais os objetos do que a presença de Deus. Saul, quando ele viu que o bicho estava pegando para ele, ele vai chamar o homem de Deus e vai dizer: vamos comigo, porque se o povo ver você comigo, vai ter credibilidade. Saul vai dizer: eu não posso perder a posição, o Senhor precisa me ajudar. Porque ele estava preocupado com a aparência, ele estava preocupado com a credibilidade dele de estar sentado no trono. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, e se você valoriza mais os objetos mais do que a presença de Deus, se você valoriza tudo menos a presença de Deus, é provável que você está vivendo na vontade permissiva. Se você faz de tudo, essa semana eu estava lendo no jornal e eu não acreditei naquilo. O cara, semana passada, o cara tinha gastado para $70 mil, porque ele queria se parecer com um cachorro. Eu falei: meu, eu não estou entendendo isso. $70 mil, o dólar deve estar o quê? 5 e pouco, quase 300 mil reais. E ele estava querendo mudar a aparência dele, porque ele queria parecer com um cachorro e queria chamar a atenção daquilo. E nós estamos dentro da igreja, vivendo milagres extraordinários. Estamos cada dia mais vendo o que Deus tem feito. A gente olha para a igreja e volto a dizer para vocês, uma igreja de família, que a mãe está no louvor, a filha está dançando, a mãe está de obreiro, o filho está tocando. Mas cada dia mais nós estamos buscando viver a vontade permissiva, a vontade. Nós estamos buscando cada dia mais viver do nosso jeito. E eu preciso dizer para vocês que a igreja que dura, a igreja que vence, a igreja que 25 anos tem transformado famílias, é uma igreja que sempre e que tem que estar vivendo sempre a vontade real do Senhor Jesus. Porque essa igreja, ela sempre vai buscar a presença do Senhor. Davi também errou, Davi também falhou, mas quando ele é confrontado, sabe o que ele vai dizer? Senhor, retira tudo de mim, mas não retire a tua presença de dentro de mim, Senhor. Saul está querendo status e Davi está dizendo: a tua presença, Senhor, me basta. Pode tirar tudo, mas não tire de mim a tua presença. Por que você tem vindo nessa igreja? Você tem buscado por quê? Por ter um ministério? Por aparecer? Ou você todo dia
quando sai da tua casa e fala: Senhor, que privilégio de buscar a tua presença, de sentir a tua presença fluir em mim, de poder sentir a tua presença em mim, Deus. Essa é a diferença de quem está buscando, quem está vivendo na vontade permissiva. Porque a vontade permissiva, ela sempre vai fazer com que a nossa vontade apareça mais do que a vontade do Senhor na nossa vida. A vontade permissiva, Deus fala: não é isso que eu queria para você, mas já que você é cabeção, já que você é um bisonho, como diz o Rodrigo, vai fazer o quê? E aí a gente cai naquele versículo que diz que há caminhos que para o homem é caminho de vida. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Daqui a pouco, olha a igreja, quem está na vontade real de Deus, indo lá resgatar o abençoado que quis viver a vontade permissiva. Não, eu entendo isso. Outro dia uma pessoa chegou e falou para mim assim: pastor, você foi contra aquele negócio lá, mas ó, tá dando certo. Eu falei: filho, só que é o seguinte, existe uma brecha aberta. E o diabo não tem problema não, porque ele tem só no Brasil 210 milhões de pessoas para atazanar. Mas uma hora ele vai girar e vai entrar lá. O diabo, a porta está aberta. Pastor, mas está dando. Eu casei no pecado, errei, estou namorando, estou vivendo a vida sexual ativa no namoro, mas está dando tudo certo. O diabo está dando volta, irmão. É 210 milhões só no Brasil para ele atazanar. Uma hora ele vai passar e falar: opa, está aberto ali. Por quê? Porque na vontade permissiva sempre vai sobressair a vontade nossa. A ordem de Deus para Saul é o seguinte: você destrói todos os amalequitas, eu não quero saber de nada. Ele chega lá e fala: essa vaca aqui está gordinha, hein? Não, isso aqui não, isso aqui segura aqui. Essa aqui nós vamos guardar. Na vontade permissiva nós vamos sempre falar assim: não, eu tenho que estar na frente. Se eu não estiver aqui abrindo um louvor no back, eu não vou, eu não subo. Eu toco bem, eu sou o melhor tecladista, por que eu não vou tocar? Na vontade permissiva, o eu sempre aparece, a gente sempre quer dar carteirada. Eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos. Outro dia eu estava conversando com um dos meninos novos lá da igreja. Não é tão novo, né? O Marcelo estava aqui. Eu acho que foi com o Marcelo. E eu falava para ele assim, eu falei: Marcelo, o meu maior desafio quando cheguei na MIF era não deixar que o meu eu falasse mais do que o que Deus tinha para mim naquele momento. Eu estava chegando na igreja, machucado, e eu precisava começar do zero para poder ser tratado, para não dar carteirada. E eu falava assim: filho, eu vim da Igreja da Graça, 13 anos, pastoreando. Nos meus últimos anos, eu cuidava de quase 50 obreiros. Eu tinha a chave da igreja. Eu era o único que tinha vaga cativa atrás da igreja de carro. Então o pastor chegava, colocava o carro dele, do lado era meu. A minha esposa cuidava da escolinha. Eu contava oferta. Eu fazia o culto de terça. Alguém aqui já foi na Igreja da Graça no culto de terça? Terapia do amor. Eu fazia o culto de terça. Então, na minha mente, eu tinha uma estrutura muito grande. Quando eu chego na MIF, eu fui ser obreiro. E eu tinha que todo dia falar: Deus, me leva para a vontade real. Porque eu queria me comparar. Eu olhava para a Neuciane e falava assim: mas eu já fiz muito mais do que ela. A minha vontade, a minha carne falava assim: eu tenho mais experiência do que ela. E Deus falava assim: mas eu coloquei ela lá, então fique na sua quietinha.
E eu brincava com ele, falava, o meu maior desafio foi ter que matar o meu eu, para não atrapalhar o reinado da Neuciane aqui naquela época. E eu não sei se ela está por aí, eu nunca fui contra ela. Tinha vezes que ela dava algumas ordens, eu falava, não acredito que ela está falando para fazer isso. Eu fiz isso há 20 anos atrás. E o Espírito Santo falava assim, meu filho, eu coloquei ela lá. Então, o nosso maior desafio é não viver a vontade permissiva. Porque a vontade permissiva você sempre vai querer dar carteirada nas pessoas. Eu tenho 20 anos. Eu sei fazer. A vontade permissiva sempre vai levar a pessoa a viver o automático. Ela não se submete mais. Ela vai para a guerra e ela acha que é do jeito dela. A vontade real não. A vontade real você sempre, por mais que você conheça, você vai chegar lá humilde e vai dizer assim, que diminua eu, que o Senhor cresça. A vontade real vai estar sempre ligada ao Senhor. Sabe o que Davi vai dizer? Eu elevo os meus olhos para o monte. Davi não estava dizendo eu sou o cara, eu sei fazer. Ele fala assim, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Um cara que tinha um exército, que não perdia batalha, que não perdia luta, estava dizendo o seguinte, o meu socorro vem do Senhor. Um cara que tinha o olhar de Deus, ele dizia assim, Senhor, não retire de mim a tua presença, porque sem ela eu não sou nada. Quem vive a vontade real de Deus vai valorizar a presença do Senhor. Aleluia. Quem vive a vontade real de Deus vai valorizar a presença do Senhor. A gente precisa voltar a viver a vontade real de Deus. Nós precisamos voltar a viver o plano real de Deus. Nós precisamos todo dia acordar e dizer assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. O problema é que toda vez que Deus quer nos levar o plano dele, nós olhamos e falamos assim, não, Deus, me dá o controle aqui. Deixa que eu dirija agora. Deus está falando, meu filho, minha filha, posso levar para você a tua vida? Não, Senhor, agora eu estou bem, eu consigo dirigir. E Deus está falando, não é sobre conseguir dirigir, é sobre pregar a direção certa, é sobre levar para o caminho certo. Tem muita gente que sabe dirigir aí, mas só Jesus na causa, irmão. Eu sei dirigir. Sai passando em cima de tudo e erra caminho e volta. Diga comigo, não é sobre dirigir. Não é sobre dirigir. É sobre estar no caminho certo. Amém? E nessa área, Jesus Cristo de Nazaré conhece perfeitamente. Então volte para a vontade real, dê o controle da sua vida para Ele, entre na presença dEle, se submeta à vontade dEle, viva o plano dEle. Eu termino nessa noite falando o seguinte: quem vive a vontade permissiva sempre vai agir sem pensar, e aí depois tem que ir o bispo, a bispa, os pastores, o discipulador desarmar a bomba. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27. 1 Samuel 15, 27. 1 Samuel 15, 27. Quando Samuel virou-se para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. Vai lá no 13 agora, 13:8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Versículo 9. Ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto
Quando terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. E o que ele não buscou quem? Senhor. O Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor e o seu Deus deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul tinha uma ordem de Samuel e de Deus para esperar. E Samuel demora para voltar. E então ele, de uma forma nércia, vai lá e começa a oferecer o holocausto. E ainda tem a cara de pau de dizer: eu não consultei ao Senhor. Quem vive a vontade permissiva sempre vai agir sem pensar. Nunca vai aceitar um direcionamento, uma correção, porque ele tem o controle. Ele acha: eu estou há 20 anos, eu sei fazer. Mas quem vive a vontade real de Deus, ele não terceiriza as coisas, ele prioriza a presença e ele cuida das ovelhas do Senhor, que é o principal chamado de Deus para nós como discípulos. Que a gente apacente e cuide das ovelhas, que a gente gere ovelhas, que a gente cuide de ovelhas. Davi, quando estava lá no pasto, a Bíblia diz que ele lutou contra o urso e contra o leão, para que esses animais não tocassem nas ovelhas. E eu termino falando para vocês que quem vai e quem está na vontade de Deus automaticamente se torna um discípulo de Jesus. Aleluia! Livro de João, capítulo 8, o versículo 31 e o 32. Livro de João 8. João 8. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vive a vontade real de Deus, e só vai viver essa vontade real quem tiver vivendo a vontade real de Deus. E quem vive a vontade real de Deus se torna discípulo dele. E aos discípulos, Jesus disse: a multidão eu vou dar pão, mas a vocês que estão vivendo a vontade real, que estão no meu plano, a vocês serão revelados os segredos do céu. Olha o privilégio que você tem quando você não vive a vontade permissiva e vive a vontade de Deus. Você se torna um discípulo de Deus, e se tornando um discípulo de Jesus, você vai ter acesso aos segredos do céu. Você vai conhecer os segredos que nunca foram revelados a ninguém, que serão revelados àqueles que abriram mão do seu eu, que não deixaram que a vontade permissiva, que o seu eu falasse mais alto, e que viveram a vontade do Senhor Jesus.
Essa igreja chegou há 25 anos, porque ela sempre pensou em formar discípulos, em formar homens e mulheres com o coração do Senhor Jesus. Se você faz parte dessa igreja e está vivendo do seu jeito, da sua maneira, vem quando quer, faz quando quer, é porque você ainda está na vontade permissiva. E hoje Deus está te falando: que tal viver a vontade real minha, para que eu possa revelar o segredo dos céus para você, para que eu possa revelar o que eu tenho para você, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz. Pastor, estou vivendo um tempo de cão, estou vivendo um tempo ruim, porque você não deixou Deus controlar o negócio. Você está vivendo a vontade permissiva. Volte para a vontade real e deixa Deus cuidar de você. Se você decidiu que quer ser um discípulo, mude as suas atitudes, mude o seu jeito de andar, mude o seu jeito de se vestir, mude o seu jeito de falar, para que essa mudança te denuncie como um homem ou mulher de Deus que está vivendo a vontade do Senhor. Alexandre o Grande, em uma das suas batalhas, ele vai perder o sono. Alexandre o Grande foi um grande comandante, um dos caras com estratégia mais bem elaboradas. E um dia ele, em uma das suas batalhas, ele perde o sono e ele sai dentro da tenda dele e ele vai caminhar por aquele lugar e ele encontra um soldado dormindo. E ele fica muito bravo porque o exército dele era bem treinado. E eles sabiam do exército que se alguém fosse pego na hora de cumprir o seu posto, pegar dormindo, poderia até morrer. E o Alexandre o Grande olha e fala: você estava dormindo, soldado? E o soldado levanta assustado e fala: meu senhor, me perdoe. E ele vai perguntar para o soldado: qual é o teu nome, soldado? E aquele soldado vai dizer: Senhor, seu Alexandre, o meu nome é Alexandre. E ele fica irado e fala: qual é o seu nome? O meu nome é Alexandre, Senhor. E aí ele ficou mais enfurecido, porque o soldado tinha o nome dele. Ele falou: qual é o seu nome, soldado? E o soldado vai dizer para o Alexandre o Grande: o meu nome é Alexandre, Senhor. Então Alexandre o Grande vai olhar e vai dizer para ele: rapaz, você sabe quem eu sou? Você sabe que os meus exércitos são formados e são os melhores? Você conhece a minha trajetória? E aquele soldado: sim, sim. E então Alexandre o Grande vai dizer para ele: se você faz parte do meu exército, ou você, do jeito que você está dormindo no posto, você tem duas opções: ou você muda o seu nome, ou você muda as suas atitudes. Ou você muda o seu nome, porque eu não aceito um cara com o nome de Alexandre ficar dormindo no poço, ou você muda as suas atitudes e continua no meu exército. Se você decidiu viver a vontade real de Deus, você tem que mudar suas atitudes para que você seja conhecido como um homem ou mulher de Deus. O nome que você carrega, a herança que você tem é muito grande para você viver marchando com o pé esquerdo sobre os ombros. Você precisa acordar isso, porque você carrega sobre os seus ombros a responsabilidade de ser irmão, co-herdeiro de Jesus Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então você não pode sair na rua de qualquer jeito. Você não pode fazer o evangelho de qualquer jeito. Você não pode ter um namoro de qualquer jeito. Você não pode ter um casamento de qualquer jeito. Você precisa mudar suas atitudes, porque você faz parte do time de Jesus. Amém? Curve a tua cabeça, feche teus olhos. Ah, Jesus, Senhor, nós queremos ficar no centro da tua vontade, meu Deus. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser reconhecidos, meu Deus, como filhos. E
para isso nós queremos mudar a nossa atitude, meu Deus. Nós queremos mudar o nosso jeito.